Para quem não me conhece, eu sou Aldemir e eu ensino profissionais da saúde a tirar dor osteomuscular do seu paciente. E ao longo dessa aula, né, vai demorar mais ou menos meia hora, 40 minutos, eu vou falar sobre impotência, né, ou disfunção erétil também, né? Tanto no conceito ocidental, no conceito oriental, vou falar dos meridianos envolvidos, né, e os principais pontos, né, da literatura que abordam sobre isso e os pontos que eu utilizo. Tá legal? Então, fica até no finalzinho, vai ser a relação dos pontos que eu utilizo, os pontos que deram certo nos meus pacientes e que dá certo a beça. Eu atendo impotência desde a época lá de ambulatório, lá de 97, Bernardo, que eu atendo, 97, 98, que eu comecei atendendo isso. Até uma história engraçada que eu vou comentar aqui. Mas aí, manda aí a pergunta. Muita gente impotente no mundo, né, Aldemir? Tem uma galera. Nem sei se eu tenho aqui um percentual, mas é muita gente, amor, é muita gente. É uma galera grande. Fala aí, manda aí a pergunta da Dulce. Seguinte, ela me perguntou se massoterapeuta pode fazer agulhamento. Aí eu te pergunto, tem algum caso de sucesso de algum aluno nosso que é massoterapeuta? E tem um monte. Eu acho que é o segundo maior grupo que tem aí, que vem fazer o curso de agulhamento. Ó, tem o Daniel, que fez aqui com a gente. Tem gente, eu não vou falar, eu não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo. Tem o Daniel, tem aquele lá de Florianópolis, que eu esqueci o nome dele. Fabrício? Não, Fabrício não. Fabrício é físio. Márcio. Márcio, lá de Florianópolis. E tem uma outra galera aqui de massoterapeuta que fizeram já o curso aqui com a gente. Interessante, tem até uma live com o Daniel, que o Daniel ele é de Nova Iguaçu, e ele é conhecido como o garoto das agulhas. O garoto das agulhas. O pessoal lá da região dele faz tanto sucesso. O que acontece? Eu não sei se eu já botei, é porque eu fiz vários vídeos com o Daniel, vários curtinhos com o Daniel, com a Roberta e com a Tamires, lá de Búzios. Né? Fabrício, lá de Espera Feliz. Eu sou mesmo... Isso, é verdade, Fabrício. É o Márcio que é lá do Sul, Fabrício que é de Espera Feliz. Fabrício de Espera Feliz, aqui de Minas. Né? Aí, o que acontece? Né? Eu até me perdi. Não, é que tem a live com a Tatiana, com a Tamires, com o Eduardo Daniel. Isso, aí numa dessas a gente perguntou, né, que pode, né, claro, pode fazer, né, qualquer profissional da área. O som saiu também? Voltou? Eu perdi o teu som, fala pra gente aí. Quem é que travou? Se fui eu ou o Aldemir? O Aldemir ficou sem som pra mim. Tranquilo. Mas respondendo, pode sim. Vários massoterapeutas fizeram o curso. A Cileide também fez curso aqui com a gente, a Márcio. Vários físios fizeram aqui também. Físios não, Márcio, físio, pessoal da área de enfermagem, né, técnico, enfermeiros, biomédicos, todo mundo da área de saúde, até acupunturistas também, para melhorar a performance deles, já fizeram curso aqui com a gente também. Então pode fazer, mas o agulhamento ele não trata a impotência, tá? Vou passar aqui a acupuntura sim, que tem várias nuances, né? O agulhamento, o curso ele trata mesmo dores, né, que é a grande maioria de pessoas que procuram no consultório. Aliás, não tem ninguém do que eu tenho tratado ultimamente, ninguém, todos eles são de dor. E a grande maioria... É o mais latente, né?
eu estou adorando é o pessoal do home office que trabalha todo torto, tá, a grande maioria está lá com cervicalgia, cervicobraquialgia, o pessoal chega assim lá, tudo duro. Ô, Denis, eu não estou conseguindo me mexer. Eu, oba! Tô brincando. A gente cuida lá do pessoal com isso. Então, respondendo, pode sim. Podemos tratar tranquilamente. Certo? Que mais, Bernardo? Não, é isso. E eu lembro que o Daniel falou que na região dele tem vários maços Exatamente, fala aí. Mas que, na verdade, só ele trabalha com agulha. Então, os outros massoterapeutas acabam indicando ele quando chega numa limitação ali no seu atendimento. Então, ele está sendo considerado ali o garoto das agulhas. Vai lá no garoto das agulhas que resolve. Exatamente, o garoto das agulhas. Ele falou que ele trabalha, o consultório dele é dentro de um box de CrossFit, ele atende pessoas dos outros boxes também. Porque alguns boxes também tem um pessoal de março lá trabalhando, mas trabalha, o que ele falou, trabalha com ventosa, trabalha com tape, trabalha com a própria março, né? Mas não consegue resolver, o pessoal vai lá, e às vezes mesmo o pessoal indo lá, assim, procurando ele, para dor, para massa, ele pergunta, né, se está com essa dor há muito tempo? E a pessoa responde, tem, então o melhor mesmo é a agulha, porque ele sabe que vai resolver. Ele tem um percentual bom aí de dor, né? A espondilite, depende da espondilite, tá? Que se for espondilite anquilosante, vai melhorar a dor, né? Porque é uma doença reumática progressiva, né? As vértebras vão juntando ali uma com a outra, vão soldando, a pessoa fica com aquela posição de esquiador, né? Fica assim tudo duro. Não consegue. Mas que for só uma inflamação ali na região da coluna, a gente consegue tratar assim. Se a dor e a de músculo e a de articulação, a gente consegue tratar. Você não vai melhorar a parte física, né? Isso, e nem vai dar uma qualidade de vida melhor para a pessoa, mas você não vai tirar a espondilite dela, né? Um pouco não tem esse resultado, não tem nenhum tipo de resultado nisso na literatura também, nada aí que trate disso. Porque a doença reumática, né? Ele é um excesso de ossificação, né? Que vai grudando ali as vértebras, né? Vai soldando as vértebras, né? Uma na outra. Que se a gente for ver, ele está aí dentro do rim, né? É um rim deficiente, mas um rim em excesso. Né? E é deficiente, né? Porque é uma doença que a pessoa teve, né? Assim, né? Então, se é uma doença, é uma deficiência, mas o rim, ele é o responsável pela ossificação. Então, ele também é por excesso. Mas o rim, normalmente, ele não trabalha em excesso, ele trabalha na deficiência. Tá? Maravilha. E impotência? Dá para tratar? Dá para tratar tranquilamente. Para aqui, no quadril, só para melhorar a dor mesmo. No quadril. Márcia, só para melhorar a dor mesmo. Todo mundo para melhorar. Boa, chegando aí, sejam bem-vindas. Boa noite aí, Sidoca. Né? Bem-vindo aí. Bem, gente, a impotência, né, a gente consegue tratar bem, né, com a acupuntura, né, de maneira geral, né, mas eu vou falar aí, dentro que a gente trabalha, dentro que a gente conhece, né, segundo a OMS, é uma disfunção erétil ou impotência sexual masculina, que consiste, né, numa incapacidade persistente ou recorrente, né, para alcançar ou manter a ereção suficiente para o ato sexual.
né? O que acontece? Tem alguns tipos, né? Tem pessoas que não conseguem ter ereção, tem outras que ela fica assim no meio termo, tem outras que tem ereção durante pouco tempo, não consegue manter a ereção durante muito tempo. Então, ela não consegue ter uma atividade sexual satisfatória, nem para ele, nem para Nem para parceira ou parceiro. parceira ou parceiro. Né? Não consegue ter. Então, tem várias causas aí, né, segundo a medicina ocidental, né, que para gente. Bom, pode ser por tabagismo, alcoolismo, hipertensão, diabetes. Diabetes, Estresse, uma das dos sintomas recorrente, né? do diabetes é a impotência, né? É impotência, não cicatrizar a Feridas ferida, já que não AVC, cicatrizam. também o diabetes sempre tem, problema de coração, né? Infarto, tem tudo isso, né? Colesterol elevado também, e também a obesidade, né? Porque não tem irrigação suficiente ali no órgão, né, para poder elevar o órgão, né, masculino, né, o pênis, no caso. Né, apesar de que hoje em dia, né, isso eu acho que diminuiu bastante até, não sei se foi em função é, do remédio que se tem hoje, né, Viagra, tem o Cialis, que tem um bom resultado, e mesmo assim tem pessoas, mesmo assim, tomando remédio não conseguem ter resultado. Tá legal? E É porque lá, ainda não descobriram a acupuntura, né, Aldemir? exatamente. E o homem, normalmente, ele é muito arredio com isso, né? Ele não procura muito de maneira geral, né? Ele sofre ali calado. Mas também pode ser por doenças neurológicas, né? Algo que afeta o cérebro pode ter isso, algo que afeta a medula espinhal também pode ter isso, e até na inervação ali do pênis, né? Que a pessoa não consegue ter irrigação suficiente. Pode também por demência, AVC, Alzheimer, né? Traumatismo também, né? A pessoa pode ter algum traumatismo, algum acidente que não consiga, Ter a que irrigação necessária naquela região. exatamente, que foi interrompida. Pode ser por deficiência, né, de testosterona. Foi difícil sair, né? Quer dizer, uma deficiência hormonal, isso também é tranquilo, tirar com a acupuntura, tá, que a gente consegue trabalhar nisso, ou pode ser de forma medicamentosa também. Pode ser por efeitos psicológicos também, né? A pessoa não consegue fazer porque está muito ansiosa. Tá Por esses dias aí eu vou nervoso postar algo naquela sobre isso, hora. tá? Exatamente. A pessoa está sempre ansiosa, acha que não vai conseguir, acha que não vai conseguir, acha que não vai conseguir. E o que acontece? Não consegue. Não consegue. É uma limitação da própria mente. E pode ser até em função de medicamentos, de uso de drogas, algo assim, que pode ocasionar isso. Mas isso normalmente é sanado com a retirada do medicamento, né? Ou a pessoa fica ali no efeito colateral, né? É o lance do custo-benefício, que se for para tratar alguma outra patologia, em detrimento disso, às vezes é preferível. Tá legal? Sim, ó, ver quanta coisa aí pode causar a impotência Exatamente. masculina. Exatamente. Isso foi só uma introdução para a gente poder se posicionar aqui dentro do que a gente está acostumado a ter. Né? Que normalmente o paciente já procurou em tudo quanto é canto, já tem um diagnóstico, já tem algo nesse sentido. E quando chega lá para a gente, o que acontece? Isso importa? Não, não importa. Não importa. É claro, a não ser que se for um trauma, uma lesão mesmo ali, que não consegue, isso para a gente não importa. Aí pode ser
por psicológico, por medicamento, hormonal, vascular, não importa para gente, tá legal? Isso tudo não importa. O nosso diagnóstico é deficiência do yang dos rins, porque o yang é o fogo, é o caldeirão ali que acende a nossa parte sexual, que está ligada ao rim. É o yang do rim, é o caldeirão do rim. Sinal, isso, exatamente. Por quê? O nosso fogo está baixo. Mesmo dentro da medicina chinesa, então o que a gente tem que fazer? Tacar fogo. Né, ali no caldeirão, para poder aquecer de novo. Né? E também tem outras coisas também, não é só isso. Pode ser por excesso de ejaculação, às vezes a pessoa ou se masturba muito, ou faz muito sexo com os parceiros, né? E acaba tendo um excesso. Vou até falar nisso daqui a pouco. Assim que eu terminar o resto, eu vou contar a historinha do excesso de ejaculação. Que às vezes a pessoa acha que ela está ficando impotente, mas não, na realidade ela está no excesso ali, dependendo da sua idade, tá? Um adulto jovem com 20 anos não tem a mesma potência que quer dizer, um idoso, né, uma pessoa com 50, 60, 70 anos, não tem a mesma potência que ela tinha com 20 anos. Em nada. É fato. Nem matéria muscular, nada. É tudo completamente diferente. Talvez a mente da pessoa seja mais aguçada, mas é só mesmo por treino, né? Não tem um declínio. E isso também, segundo a medicina chinesa, né, pode afetar o coração, porque o coração, não sei se eu acho que na aula passada eu falei sobre níveis energéticos. O coração e o rim, eles estão no mesmo nível energético, né, o yin mínimo, né, que o coração ele passa aqui na parte mais dentro, né, do yin, mais aqui dentro, e é que eu estou sem meu modelinho aqui. E o rim também ele corresponde à parte interna, mais interna da coxa. Então, eles estão dentro do mesmo nível energético. Então, patologias da energia do coração pode ocasionar isso, porque eles pode ocasionar também impotência, tá? E que eles estão dentro do mesmo nível energético, no Shaolin, ou Yin mínimo. Tá legal? Então, com isso, você tem. Aí vai depender muito da diferenciação de diagnóstico. Vou falar aqui do excesso de ejaculação. Lá, né, final da década de 90, lá no estágio, eu fazendo, né, o estágio, eu falo que eu sempre gostava de atender sempre os meus pacientes, eu ia lá, pegava a ficha do pessoal para ir atendendo. Uma vez eu atendi um rapaz que a queixa dele era essa, que ele não estava mais dando conta. Ele era casado e trabalhava num colégio. Ele devia ter uns 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, por aí. Não lembra a idade dele na época. Né? Aí ele falava, pô, eu não consigo mais dar conta, que eu tenha a minha mulher e tenho minha amante também, que é lá no colégio que eu trabalho. Eu, pô, mas como assim? Como você não está conseguindo? É porque quando eu saio de manhã, né, de casa, antes de sair, eu transo com minha mulher. Né? Aí transo com ela. Aí quando eu chego cedo lá no colégio, aí a pessoa que está lá comigo, né, a cozinheira, a gente transa também. Né? No colégio? Aí, no colégio. Né? Eu não entrei no mérito de valor, tá? Estou contando a história dele. Nem para dar uma fugidinha ali na... Não, lá devia ter algum canto lá do colégio, eu não sei de que forma era. E
E durante o dia, durante o expediente, acontecia mais de uma vez. Então já estamos falando de 3 vezes 3 ao no dia. dia, no mesmo dia. Aí quando ele chegava em casa, ele estava acostumado com a mulher fazer mais de umas 2 a 3 vezes à noite. Então, em média, ele fazia 5 vezes por dia. É um atleta sexual. Né? Aí ele falou que ele não estava dando mais, que ele não estava achando que é impotente. Eu quase virei pro cara, tu tá de sacanagem Pô, comigo, né? Tu só tá estou de... conseguindo 4 agora, tu tá... Aldemir. Tô em má Pô, forma. né? E que a mulher dele estava começando a desconfiar. Já que ele chegava em casa, era uma vez só, não era mais 2 de 3. A mulher dele estava achando que ele tinha alguma coisa por fora. Ele tinha, de Ele fato. tinha. Ele tinha. Mas ele queria ter a mesma performance de antes para não ter problema com a mulher. Isso me marcou pra caramba. Isso tem mais de 20 anos da história, né? Isso está na minha cabeça até hoje. Aí fizemos o ponto, a gente trabalhava em dupla, né? Fizemos lá o ponto, utilizamos moxa e na semana seguinte ele estava lá, feliz da vida, trouxe o presentinho e tudo, porque a gente estava conseguindo salvar o casamento dele. Para vocês terem uma ideia, o que é para cada um, né? A pessoa estava tendo relações 5 vezes ao dia e ela estava achando que não era suficiente, né? Estava ali no excesso, tinha um desgaste e não adiantava falar com ele para não fazer, que ele vai ter um desgaste, estava desgastando a essência dele, estava em excesso, mas ele não queria saber, queria satisfazer a mulher dele e a amante também, mas sem que, né, a amante tenha algum tipo de problema. Então, essa história marcou pra caramba. Para vocês verem o quanto, né, a acupuntura é eficiente nisso. Muito, muito, muito eficiente. Então, a acupuntura trata muito bem isso, tá? A acupuntura trata bem impotência, infertilidade, né? Tanto masculina quanto feminina, tá? Se for um casal que deseja ter filho, tem que tratar os dois, tá? E, é claro, se não tiver nada físico, né? Se não tiver nada físico, se for só realmente ou algo hormonal ou algo que Psicológico. psicológico, né, algo mental, né, que a mente é muito poderosa, a gente consegue tratar isso, né? E ejaculação, eu falei, né, impotência, infertilidade e Potência, ejaculação precoce infertilidade. também. Ejaculação precoce, dentro dessa parte sexual, a acupuntura é muito legal. Vindo aí na parte ginecológica, de maneira geral, para TPM, amenorreia. Essa semana eu acho que até pode ter alguma coisa sobre a amenorreia, que foi a primeira paciente que eu atendi com muito sucesso, né, que desde 15 anos ela não menstruava e estava lá com 23 anos na época. Já tinha muito tempo que ela não menstruava. Eu só não coloquei lá na coisa, foram 9 meses de tratamento, semanais. Durante 9 meses. E marcou porque, né, a própria paciente falou que, pô, Demi, que nasceu, né? Nasceu, ela começou mesmo a menstruar com regularidade, né? E o problema, quando tem uma menopausa precoce, tem tudo aquilo que a menopausa tem, né? Que a amenorreia, né? No caso dela, que é a menopausa precoce, vai ter tudo aquilo que se tem. A menopausa vai ter perda óssea, diminuição dos Calores. hormônios, calores, aqueles fogaços, aquilo tudo ela tinha. E menina nova. Né? E muito, 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 muito nova. Né? Foi um tratamento legal. Que ela já vinha, durante esse tempo que ela estava
ela vinha com tratamento, com a ginecologista, tomava hormônio, fazia todos os procedimentos, tomava lá e nada deu resultado. E ela acreditou todo o sucesso à acupuntura, porque ela não mudou nada. Durante anos ela fazendo, não adiantou nada, a única coisa que ela fez diferente foi acrescentar a acupuntura ao tratamento dela, e 9 meses depois ela estava menstruando mesmo com vontade, segundo ela. Bem, voltando aqui para a impotência, né, vamos falar aqui pela literatura, eu peguei aqui 3 autores, tá? 3 autores de livros, né? Um argentino, um inglês, Brasileiro. E um brasileiro, né, de origem oriental, tá? Bem, vamos lá. O primeiro autor 1, as indicações dele, tá? De Não, pontos, não né? são todos os pontos que eu utilizo, mas vamos lá. Autor 1, VC4, VC4, VG4, VG4, B23, B23, R3, R3, VG20, VG20, C7 e BP6. BP6. Então, vamos lá. Autor 1, VC4, VG4, B23, R3, VG20, C7 e BP6. Tá legal? Autor 1. Todo mundo anotou? E ele fala de moxa, ventosa. Não fala nada, ele só fala os pontos e é um livro sobre acupuntura. Não fala de nada de moxa. Bem, eu usaria moxa em algum desses pontos, mas a gente vai falar disso depois. Bem, gente, vamos lá. Autor 2. Vocês vão ver que alguns pontos vão se repetir em ordem inversa, de outros tem mais pontos, né, aí. Vamos lá. B23, B23. Espera aí. Fugiu aqui. B23, VG4, VG4, VC4, 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 B23, VG4, VC4, VC6, R3, R7, B52 e um ponto extra, Jing Kong. Ponto extra, Jing Kong. É um ponto extra. Ele fica ali na lombar, na altura ali do... Você vai ter o VC4, o VG4, B23, B52 e o Jing Kong. Fica uma linha assim, da mesma linha. Vários pontos. Tudo na mesma linha. Na mesma linha. VG4, B23, B52 e o Jing Kong. São todos na mesma linha. Tá? É um ponto muito específico para isso. Tá legal? Agora, preparem e prestem muita atenção, porque esse terceiro autor é ponto à beça. É muito ponto. Eu não usaria a maioria deles. Quer dizer, eu não uso a maioria deles. Né? Então, preste atenção. IG5, E29, E30, E36, BP6, BP8,
BP9, B10, B11, B17. Interessante, B17 com ponto bom para sangue, né? B31, B32, R2, R3, R7, R10, Tome R11, do rim. R12, CS6, F1, isso deve doer pra caramba, F1, F4, F8 também é outro ponto interessante para a produção de sangue, VG4, VG14, VG20, VC2, VC3, VC4 e VC6. Vocês querem que eu repita? Ó, Márcia botou em misericórdia. É muito ponto e é muito agulha. Ponto. Lembrando que a maioria são bilaterais. Ó, lembrando de uma coisa, tá? São autores renomados. Se está lá, é porque funcionaram. Tá? Não sei se eles colocam todos. Né? É igual que a gente fala pontos, mas a gente não fala o jeito que se insere a agulha, a profundidade, qual o método, qual o tempo que fica, na ordem. Não fala, ele fala a relação. Tá? Eu procuro, muitas vezes, quando eu passo dica aqui, dar a ordem, né, de inserção, mas nem sempre está na ordem de inserção. Nem sempre está na ordem. Mas vamos lá. Contei uns 32. Vamos lá de novo, para ver se a Márcia perdeu. A Márcia vai querer colocar ponta em todo mundo. Vamos lá. IG5, E29, E30, E36, BP6, BP8, BP9, BP10, não, B10, desculpa, não tem BP10, é B10, B11, B17, B31, B32, R2, R3, R7, R10, R11, quase o canal do rim todo, né? R12. Então, do rim, só do rim, R2, R3, R7, R10, R11 e R12. CS6, F1, F4, F8, VG4, VG14, VG20, VC12, Desculpa, não, VC12 não, tá? É VC2, VC3, VC4, VC6. O VC12 eu acho que VC2 eu acho que eu nunca coloquei na vida, tá? Que é tão lá invasivo que eu prefiro não colocar, né? Lá na virilha, lá na... Exatamente, lá embaixo na virilha. Né? O que eu falo, né, que eu trabalho com massagem, acupuntura, muitos anos. Tem uns pontos que são bem constrangedores, né? A gente às vezes tem que arrear a calça, a cueca, a calcinha da pessoa para colocar ali os pontos, né? Mas eu procuro só tirar um pedacinho assim para não ser tão invasivo. Por quê? Caso vocês não perceberam, eu sou do sexo masculino, eu sou um homem. E caso vocês não saibam, a maioria dos pacientes são do sexo feminino. Mulheres. Aí elas vão marcar para ser atendido. Normalmente atende às vezes à noite, né? A grande maioria eu atendo 6, 7, 8, já está escuro. A pessoa vai ficar lá seminua, com um homem naquela não conheceu na primeira vez, né? Vai ter um homem lá e vai colocar pontos em coisas desagradáveis. Imagina
você arriar toda a pessoa lá e é constrangimento até para homem, para colocar um ponto lá na virilha. Eu não colocaria, eu não Não coloco. dá. Prefiro não. Não dá. Vou estudar Se tem outros outros pontos, pontos que outra vão combinação de fazer pontos, o exatamente. mesmo benefício, São, não são vale a pena. mais de 300 pontos, então não vale a pena. Acho que cabe a gente, né, acupunturista, né, terapeuta, procurar uma outra forma em que não seja tão desconfortável para o paciente. Tá? É claro que tem gente que não liga e E tem não se gente que liga, importa. mas eu não quero ter esse tipo de, né, que normalmente eu estou sozinho na sala, não quero ter essa Proximidade. isso, exatamente. Eu nunca tive problema, tá? Nunca, zero. Nunca tive nenhum tipo de assédio, nenhum tipo de comentário. O pessoal, eu não sei se é pelo nome, né? Espaço Arte de Curar, liga querendo algo mais, se perguntando, né? Que faz algo mais. Nunca, 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 zero. Zero tipo de problema com relação a isso. Não sei se Bernardo já teve ou se alguém aí já teve esse tipo de problema. Bem, Não, gente, eu já tive paciente que perguntou se o espaço era sério. Eu falei, olha, é sério. A gente trabalha aqui já há muitos anos, porque ele ligou para um lugar perguntando se era sério, a pessoa falou que era, chegou lá, não era um lugar sério. Então, muitas vezes estão camuflados ali. E aí era um paciente masculino, ele estava já ressabiado, que a menina sabia fazer tudo menos o shiatsu, que ele foi lá atrás do shiatsu. é isso. Isso é muito ruim para a profissão. Isso é muito desagradável, né? Eu tô com som, gente. Tá bom, eu estou ouvindo. Tá bom? Tá legal? Então, para quem ficou até agora, estamos aí com 40 minutos mais ou menos de live. Para quem ficou até agora, os pontos que eu utilizo na ordem que eu utilizo. Tá legal? Então, anotem aí. Primeiro paciente lá em decúbito dorsal, barriguinha para cima, confortável, deitado na maca, com aquela musiquinha de fundo, tranquilão, no arzinho condicionado, que é tudo de bom nesse tempo do Rio de Janeiro. Então, já tive, mas soube colocar ele no lugar. A Dulce já teve. Graças a Deus eu nunca tive isso, nem homem nem mulher. E olha que eu atendo muita gente nua, que gosta de ficar nua, né? Não tem problema nenhum. Vamos lá, na ordem, decúbito ventral, dorsal, desculpa, VC3, ele é um pouquinho mais acima do VC2, né? BC4. VC4, né? É tudo ali na linha do períneo, né? R3, R3, lá no pé, R7 também, lá na perna, no início ali pertinho do calcanhar. Aí depois disso, o paciente em decúbito ventral, depois que ele vira, a gente já coloca os outros pontos. VG4, B23 e o VG20. Moxa, nos pontos VC3, VC4, R3, VG4 e B23. Pode tacar moxa aí. Uma coisa curiosa Poxa, à vontade. pode botar moxa à vontade. Uma das coisas curiosas, né, que teve uma pessoa lá, né, um paciente que foi, que ele achou que eu iria colocar agulha ali no pênis, né? Eu No falei, não, órgão, né? isso Imagina. no órgão, não, isso não existe não. Nem ponto de acupuntura tem, não. Porque ele viu um vídeo na internet com isso. E realmente, de fato, Bizarro. tem um vídeo lá bizarro, mas a situação era outra, né? De uma pessoa que tinha um excesso de ereção. É uma doença que tem que a pessoa fica com ereção o tempo todo, não diminui.
né? Então é muito desagradável. Aí teve lá colocando, não sei se que técnica é aquela, não sei se é algo, mas eu não faria aquilo de jeito nenhum. Então, Deve gente, doer. obrigado. Então, um abraço e até. Tchau, tchau, gente.